Ela foi lançada ao fogo. Depois daquele dia, depois de ouvir "Você não é nada sem mim", eu nunca mais fui a mesma. Mas, para entender como cheguei até ali, preciso voltar um pouco. Tudo começou de um jeito que parecia abençoado. Eu tinha acabado de sair de uma fase difícil, me sentia sozinha, vazia, e às vezes as vozes na minha cabeça diziam coisas que eu jurava que eram verdades. Ninguém liga para você. Você nunca vai ser amada de verdade. Até que um dia, mexendo no Instagram, vi um sorteio de um mentor famoso. O tema era Desbloqueio Emocional, aprendendo a amar e se curar. Eu nem acreditei quando fui sorteada. Pensei, talvez seja um sinal, talvez finalmente a vida esteja me dando uma chance. Cheguei à imersão com o coração cheio de esperança. O lugar era lindo, cheio de frases motivacionais, música suave e gente sorrindo como se o mundo tivesse consertado. Eu também queria me consertar. Foi lá que eu conheci ele. Ele disse que estava ali para renascer, que tinha deixado para trás o homem inseguro e impulsivo que era. Falava com calma, olhava nos meus olhos, dizia que agora entendia tudo sobre equilíbrio emocional. E eu acreditei. Talvez porque eu precisava acreditar. Nos primeiros dias depois da imersão, ele parecia um sonho. Mensagens de bom dia, conselhos sobre autoconfiança, palavras bonitas sobre crescimento. Eu pensei, encontrei alguém que fala a mesma língua que eu. Mas bastaram poucos dias para eu perceber que quem fala sobre controle emocional, às vezes é o que mais quer te controlar. O tom doce começou a mudar. O mesmo homem que dizia "seja livre" começou a dizer: por que você curte foto de outros homens? Por que precisa sair com suas amigas se já tem a mim? As frases foram trocando de roupa, mas o veneno era o mesmo. E eu não percebi quando aquele homem calmo começou a me queimar por dentro. No começo, eu achava que ele só queria cuidar de mim. Sabe aquele tipo de atenção que parece amor, mas no fundo é vigilância disfarçada? Era assim. Ele dizia, eu só quero te proteger. Mas, de repente, tudo começou a ter regras. Com quem eu falava, o que eu vestia, até como eu sorria. Um dia, cheguei em casa e ele perguntou com um tom calmo, calmo demais. Por que demorou tanto? Vi que você visualizou minha mensagem há 20 minutos. Eu ri, tentando quebrar o clima, mas ele não riu. Os olhos dele queimavam. Foi ali que eu percebi que aquele homem equilibrado da imersão não existia. Ele era o mesmo de sempre, só tinha trocado a máscara. As brigas começaram pequenas, mas quem viveu isso sabe, o fogo nunca começa grande. Ele começa com uma faísca, uma palavra atravessada, um olhar torto, "você tá diferente". E quando você vê, já está tentando apagar um incêndio com as próprias lágrimas. Ele me fazia duvidar de mim o tempo todo. Se eu chorava, ele dizia que eu era dramática. Se eu me calava, dizia que eu estava fria. Se eu tentava explicar o que sentia, ele falava, "Você precisa se curar. O problema é o seu emocional, não o meu". E eu acreditei. Comecei a achar que realmente era eu o problema. Que eu era fraca, carente, difícil de amar. Aos poucos, fui me encolhendo. Deixei de sair, deixei de rir, deixei de ser. E quanto mais eu me apagava, mais ele parecia se sentir forte. Eu não percebi, mas já não era mais eu. Era só uma sombra tentando sobreviver ao calor de um amor que queimava tudo que tocava. E o pior, eu ainda dizia para mim mesma, ele só precisa de tempo, ele vai mudar. Mas o fogo não muda, o fogo só cresce. Teve um dia que eu olhei no espelho e não me reconheci. O olhar que antes brilhava estava vazio. O rosto cansado,
o sorriso forçado. Eu parecia alguém que estava pedindo ajuda, mas em silêncio. Ele dizia que me amava, mas amor não é aquilo que te faz ter medo de falar. Amor não é aquilo que te faz medir palavras para não provocar raiva. Amor não é o que te faz andar com cuidado dentro da própria casa, como se estivesse pisando em brasas. Eu vivia acendendo velas para um amor que já tinha virado cinza. E quanto mais eu tentava reacender, mais eu me queimava. A chama dele era imprevisível. Um dia doce, no outro cruel. Ele chorava, pedia perdão, dizia que ia mudar. E eu, por algum motivo, acreditava. Talvez porque o medo já tivesse virado rotina. Mas um dia, o fogo passou do limite. Lembro da voz dele, gritando, tão perto que eu senti o vento da raiva bater no meu rosto. Lembro de uma xícara voando, se espatifando na parede. E lembro do meu corpo tremendo. Mas, no meio daquele caos, algo dentro de mim se acendeu. Foi como se uma faísca gritasse: "Chega!" Peguei a chave com as mãos tremendo. Saí sem olhar para trás. E quando o vento frio da rua tocou meu rosto, eu percebi. Era o ar voltando para os meus pulmões. O mundo lá fora ainda estava o mesmo, mas eu não. O fogo ainda queimava por dentro, mas agora era outro tipo de fogo. Não o que destrói, o que desperta. Naquela noite, eu chorei tudo que tinha para chorar, mas, entre as lágrimas, senti algo que não sentia há muito tempo: liberdade. Depois daquela noite, percebi que o fogo que me queimou também podia me iluminar. Eu estava exausta, mas viva, e pela primeira vez senti algo que não sentia há meses: esperança. Comecei a olhar para dentro de mim, sem máscaras, sem medo. Entendi que aquele relacionamento não me destruiu por completo. Ele apenas me mostrou quais escolhas eu não devia mais repetir. O mesmo fogo que parecia meu fim virou combustível. Energia, força, calor, luz. Aprendi que o negativo e o positivo vivem no mesmo lugar e que a diferença está em como você escolhe usar essa energia. Foi assim que comecei a escrever. No começo, só queria organizar meus pensamentos, me curar. Mas, página após página, percebi que minha experiência podia ajudar outras pessoas. O livro nasceu das minhas cinzas. Falava sobre amor próprio, relacionamentos saudáveis, sinais de alerta. Falava sobre fogo. O fogo que queima e o fogo que ilumina. Quando lancei, nunca imaginei o impacto. Era como se cada palavra alcançasse alguém que estava passando pelo mesmo inferno. E, pela primeira vez, senti orgulho do que eu vivi. Porque aquele fogo não me destruiu. Ele me forjou. Hoje, quando olho para trás, sorrio. O fogo que me queimou me ensinou a escolher meu calor. E eu aprendi a como amar sem me perder. Quando finalmente me libertei do fogo, não saí destruída. Saí mais experiente, mais forte e com algo que nunca tinha sentido: clareza. Percebi que o fogo pode ser inferno, mas também pode ser luz. Pode ser calor, pode ser força suficiente para sobreviver ao frio de um relacionamento que te consome. E foi com essa força que decidi escrever meu livro. Cada capítulo carregava minhas feridas, meus erros, meus medos, mas também carregava aprendizado, coragem e esperança. O livro se tornou um sucesso, mas não pelo dinheiro ou fama. Foi pelo impacto que causou na vida das pessoas. Elas começaram a enxergar que o negativo e o positivo existem no mesmo lugar, na mesma energia, e que a diferença está em como você escolhe usá-la.
Hoje, sei que o fogo que me queimou não me destruiu, ele me transformou. E agora eu sei escolher relacionamentos saudáveis, amor que não queima e calor que ilumina. Porque o fogo, quando compreendido, não é inimigo. Ele é professor. Ele é luz. Se essa história falou com você, deixe um comentário dizendo o que o fogo te ensinou. E não esquece de curtir e compartilhar para que mais pessoas encontrem força nas próprias chamas.